Casado há 20 anos, um filho de 12 na ocasião que tudo aconteceu, galinhando muito pela internet nos últimos 10 anos, enquanto nessa relação de casado. Ela, noiva há 3 anos e pegadora também. Aí ele começa: Silvana, durante muitos anos, por força do trabalho, viajei de ponta a ponta deste Brasil. E numa época de chat de um grande portal, quando a relação dos destinos me caía nas mãos, eu começava a buscar nas cidades do destino o que me faltava em casa: pegação. E foram várias durante muitos anos. Ele quis dizer, né, que tinha um grande portal na época que eu acho que era o Chatwall, pelo que ele fala que acho que era o Chatwall. Ainda não existiam esses aplicativos de relacionamento por conta da época. E então a empresa falava: olha, agora você vai fazer determinada região. Ele já ia para a internet e começava a procurar casos extraconjugais ali naquela região. E foram várias durante muitos anos, quando o diagnóstico de câncer da minha mulher foi dado. Eu estava prestes a deixar minha casa nesse período, pois me deixava muito para baixo ter muitas opções na rua e em casa não ser procurado, ser sempre eu a procurar. Mas o diagnóstico me balançou e resolvi ficar. Eu acho que é essa que é a atitude, né? Por isso que a gente tem um companheiro, né? Para as horas também das desgraças, a pessoa tá do seu lado. E isso rolou pelos anos do tratamento. Me prometi que quando ela estivesse nas últimas sessões da químio e da rádio, eu me decidi que ao terminar o tratamento eu sairia de casa. E aí? Quis o destino que eu fosse enviado para um cliente onde eu precisaria da intervenção do escritório de contabilidade que prestava serviços para o mesmo. Lá conheci aquela que abalaria totalmente as minhas estruturas. Sei. Quando a conheci, conforme disse acima, ela estava noiva e eu casado. Ambas as relações falidas, faltando apenas o final. Eu, no entanto, 17 anos mais velho que ela, não esperava que uma novinha, né, fosse me dar alguma chance, mas ela curtia coroas. E o que começou com trocas de frases de duplo sentido, em uma das noites terminou num motel. E esse motel se repetiu inúmeras vezes. Ao voltar para casa, demos continuidade a essa relação em centenas de horas de telefone. E isso não é exagero, e durou por alguns meses, até que, não suportando mais o falar escondido, não ligar quando puder e outras coisas, saí de casa, no dia da última sessão de quimioterapia da minha ex. Na conversa que tivemos, que foi de forma impressionante, não houve um levantar de voz, nada. Ela simplesmente me disse que esperava que isso estivesse para ocorrer, mas é óbvio. A mulher sabe quando está sendo traída. E tem mulheres que não ficam fazendo escândalo, que não ficam tentando recuperar algo que já não tem como recuperar. É tipo assim, quando é inevitável, não tem o que você remediar, não adianta. E eu senti, assim, muito orgulho da sua esposa, sabe? Eu acho que ela se comportou como eu deveria ter me comportado quando eu descobri a traição do meu marido. Deveria ter ficado bem quietinha e ter falado rua, só isso. Foi dolorosa a separação do meu filho, 11 anos na época, e foram dias em que chorei demais, mas o fogo da paixão era compensador e me auxiliou a superar. Mas um dia, isso, como uma decisão boa para todos nós, inclusive eu tive então uma relação de mentira, onde me sentia exclusivamente o provedor de recursos para as despesas da casa, e isso ficou sendo ainda mais gritante quando uma mulher livre e bela, cheia de disponibilidade, me queria. Ai, gente, precisa isso, né? O homem precisa ser desejado, precisa se sentir, o coroa gostosão. Ai, que ridículo. Mas enfim, né? Tem gente que se contenta com isso, né? Essa palavra se contentar. Tem gente que acha que isso tá bom. Eu posso ser
sei lá, tipo, nessa relação com a mulher dele, ele falava assim: ah, eu sou o provedor, eu dando dinheiro lá pro meu filho e pra ela tá tudo certo, não preciso fazer mais nada. Ainda mais que tem uma gostosinha querendo aqui, né? Mas vocês já vão saber quanto ele quebrou a cara. Pouco mais de um mês depois, a empresa onde eu estava me dispensou e aquela onde eu a conheci no estado dela me fez um convite. Era inacreditavelmente conveniente. Aceitei e fui. E na estrada por telefone perguntei se ela queria ir viver comigo e ela aceitou de imediato. Dois estranhos convivendo. E aí começamos a nossa vida juntos. Estamos agora falando de agosto de 2013. Ela estava na faculdade, iniciando. Estávamos em um apartamento alugado e as coisas iam bem, até que em setembro ela engravidou. Sim, um mês depois da nossa vida juntos ter iniciado, ela me disse que estava grávida. Nós começamos em julho de 2012. Me separei em maio de 2013 e fomos morar juntos em agosto de 2014, quando a roda da vida girou. Foi um baque, pensei na pior alternativa, mas consegui. Tudo extremamente duro, tudo extremamente difícil de digerir. No entanto, as pessoas são como são e diferentemente se apresentam inicialmente assim. Era uma coisa que nós aqui, né, minha visita, estávamos falando. As pessoas criam uma personagem para te conquistar, mas elas não conseguem segurar isso por muito tempo. Ninguém mostra seu lado sujo, seus defeitos quando se apresenta. Mas e o que são defeitos? O que são qualidades? É muito difícil julgar o alheio, mas sempre ficamos desconcertados ao ouvir o que acham de nós. Cara, isso vou falar novamente, né? Nós estávamos falando a respeito... Gente, a pessoa que tá aqui não quer ser identificada, então não fique me perguntando quem tá com você, Sil? Não é ninguém que vocês conheçam, tá? Mas nós estávamos falando a respeito disso. Essa pessoa teve um término de um relacionamento e nós estávamos falando que a gente cria a pessoa que está com a gente, que ela se faz imagem daquilo que nós queríamos que ela fosse e a gente não consegue ver quem realmente ela é. E de repente a ficha cai assim num estalar. Pá! Mas espera aí! Fui eu que idealizei, essa pessoa nunca foi essa pessoa. Era cômodo para mim acreditar que ela era aquilo que fazia bem para mim. Mas no fundo eu jogava para debaixo do tapete. Quando ela começava a mostrar quem realmente era, eu fingia não ver. E aí aquilo começa a se transformar numa coisa que a gente perde o controle. E de repente a gente não sabe mais nem da nossa própria vida, da nossa sanidade. Será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Será que eu tenho que mudar? Será que eu tenho que provar pra pessoa que eu não sou essa pessoa que ela tá dizendo que ela é? Você perde a sua identidade porque o outro te convence disso. Vou continuar aqui que esse e-mail é muito interessante. Porque muitas vezes nem queremos nós mesmos ver quem somos. Isso é muito interessante. Antes disso, eu já estava de volta ao meu estado, né? Que foi antes do filho nascer. E em outro cliente. E a gravidez dela se deu sem mim. Voei no dia do parto para a maternidade, mas foi só. Não pude acompanhá-la como deveria. E fiquei lá apenas pelos 6 dias que a lei permite. Então, ele resolveu ir morar com ela, mas na verdade não morava, né? Porque ele vivia viajando, o trabalho dele era viajar. Quando voltei, 45 dias depois, ela veio ao meu encontro. Alugamos uma casa para nós e recomeçamos. 3 meses depois, ela desmamou e quase que de imediato começou na empresa onde está há 4 anos. Pouco mais de um ano da chegada dela, eu retomei pelo Skype contato com uma mulher com quem eu me relacionei anos atrás e todas aquelas safadezas digitadas virtuais aconteceram. Ela descobriu, tivemos nossa primeira briga sério. Foi um balde de água fria, mas não aprendi a lição. E mais uma vez aquelas frases escrotas de duplo sentido eu usei no WhatsApp e mais uma vez fui pego. Dessa vez a briga foi mais séria, mas a ficha caiu. E sosseguei, e assim estou. Eu duvido, mas tudo bem. Ocorre que passados quase 2 anos desses 2 eventos, ela mudou. E muito. Como se tivesse passado por um período de maturação e montando uma estratégia do que, como quando
E com quem fazer? Ah, eu entendi aqui que ele quis dizer que ela ficou esses 2 anos tramando uma vingança. Eu senti as diversas mudanças. Lembrei-me de uma frase utilizada na segunda briga quando eu mudei. Quando eu mudei, você sentirá. Quando eu mudar, você sentirá a diferença. Eu sentia, questionei, mas a argumentação é que ela havia mudado e a louca ciumenta, ela não mais deseja ser. E insisti nisso, nas várias vezes em que tentei a abordagem de vamos conversar. E aí veio a primeira negação. Se continuar me pressionando dessa forma, aí sim vou encher o seu saco e meter o pé. Ou seja, ele percebeu a mudança e ele queria entender por que ela estava mudando, o que ela tinha mudado. E ela não queria dizer. Ele deveria perceber, né? No fim do ano passado, fizemos uma viagem para a casa de amigos. Numa das noites, já com a cabeça com álcool, ouvi algo inesperado. Você deixe de bobagens, só você não enxerga o quão eu sou louca por você. Mas acho que não foi para ele que ela falou isso. Foi surpreendente, mas aí eu já havia tomado, dias antes, outra ação que creio me arrependa. Comecei a monitorar o telefone dela e descobri que pouco antes do fim do ano passado ela retomou o contato com um homem que fez parte da vida dela literalmente, visto que primeiro tiveram uns pegas, nunca foram namorados, apenas se pegaram. E depois de casado, ela foi amante dele por vários anos. Era uma relação na base do quando estamos afim, transamos. E ela tinha, claro, outras caras sem jamais se fixar a ninguém. Ah, e ela tinha, claro, outros caras sem jamais se fixar a ninguém. Vocês lembram que no começo ele falou assim que ela também era pegadora? Ele escolheu ficar com ela. Eu falo que as pessoas não mudam, nem ele mudou, né? Quando ela me contou as histórias, ainda antes de casarmos, ela mesma colocou a coisa como uma doença. Bom, ela avisou, né? Ela disse, eu não sou flor que se cheire. E ele pagou para ver. Bem, penso que ela teve uma recaída, pois os contatos agora são pelo WhatsApp, dia sim, dia não. E ele já enviou uma mensagem de que estará no Rio e gostaria de vê-la. Ela nada disse a respeito, ainda, quando ele mandou o e-mail, né? Que faz muito tempo já que ele mandou esse e-mail. Também no fim do ano passado, antes do monitoramento começar, eu peguei o celular em 2 momentos e conversas com um colega de trabalho. Tinha algo como, isso fica sendo um segredinho nosso. E mais recentemente a confirmação para mim quando ocorre o seguinte diálogo. Formamos um trio perfeito, eu, você e a cerveja. O carinha do trabalho. Você, a cerveja dá ruim, disse ela. Dá bom, disse ele. De fato, jamais saberei o que efetivamente aconteceu, mas a coisa hoje está neste pé. Sigo monitorando, quase um vício doentio, admito. Não, já virou doença, esse relacionamento já virou doença. Mas meu demônio da perversidade me diz que em algum momento isso pode ser útil ou necessário. Eu não sei para quem que vai ser útil isso. Sério, eu não sei. Útil para quê? Só se ela fosse rica e você tivesse querendo prova de alguma coisa para processar ela por danos morais e conseguir dinheiro, porque eu não sei. Só vai ser útil isso aqui para um momento que você quiser jogar na cara dela algo que no fundo você já sabia. Você sabia muito bem com quem estava se metendo. Lembra lá no começo que você falou assim? Não existe engano, todo mundo sabe no que está se metendo, porque está tudo escancarado. Eu falo que sou casada, elas vêm atrás de mim, e elas são casadas, eu vou atrás dela, não tem promessa. A mulher disse, e você sabia, que ela estava traindo o marido dela, ela te contou as histórias de que ela traía as pessoas com quem ela convivia, e ainda você falou assim, que ela também estava na pegação. Então, como que você achou que ia encontrar uma mulher honesta nesse tipo de plataforma onde você estava, né? Então, assim, você tá tendo o que merece. Quer saber? Eu tô achando muito bom isso. No entanto, Silvana, as questões que me coloco hoje são: desde o início, pela diferença de idade, eu sabia que em algum momento, mesmo que por sexo apenas, isso poderia acontecer. Até porque já sinto que meu desempenho já não é mais como antes. Mentira. Vamos lá, vamos destruir teus sonhos? Ela não te trai por sexo. Você disse que as mulheres traem porque precisam de alguém que as admire, elas precisam se sentir desejada.
A mulher, se ela quer realmente um orgasmo, ela pode ter com você. Ai, meu desempenho não tem nada a ver com diferença de idade. Você tá querendo ter isso como desculpa. Ah, ela não me trai porque ela não vale nada. Você não pode admitir que você casou com um lixo de mulher, entendeu? Porque aí você ia estar sendo muito. Putz, que merda que eu fiz. Eu larguei a minha esposa lá, que tava fazendo tratamento, que era uma mulher legal, que tava do meu lado, que foi super coerente na hora que eu disse que não queria mais, que aguentou todas as traições, porque sim, mulher sente quando tá sendo traída. Então não pensa que você enganou a sua esposa a vida toda. Se você ficou longe do seu filho, então você não pode admitir que você fez a escolha errada. Entendeu? Que você se apaixonou por um lixo de mulher. Você não pode admitir, então você tem que inventar que ela te trai porque ela é novinha, ainda tem fogo no rabo e você é um idoso que não tem desempenho. Mentira, não se engane, tá bom? Essa é a minha opinião, não sei a opinião de vocês aí. Me pergunto também se, no entanto, não seria abusar da minha compreensão. E aqui se divide em duas as questões. Com um colega de trabalho, esse não conheço, mas posso vir a ser colocado frente a frente. E aí? E ninguém viu? E se viram? Como fico socialmente falando? Cara, você tá preocupado com os outros. Você tá preocupado com o que vão falar do seu chifre. Você não se preocupa que você tá fazendo papel de idiota, assim como você fez a tua esposa de idiota por muito tempo e tentou fazer essa também, só que você caiu na rede de uma piranha esperta, que não é burra e tapada, e que foi lá e esfregou na sua cara o que você tinha feito. E que guardou aquilo como adubo para alimentar o que ela tá fazendo hoje. Você pensa que ela sente culpa porque ela tá te traindo? Não. Porque ela lembra, o filho da mãe também tava me traindo. Entendeu? Então, não se preocupa não com o que os outros vão falar de você. Porque ser corno manso, tudo bem. Tipo assim, eu sou chifrudo então, mas se ninguém sabe, eu tô tranquila, eu sei lidar com a situação. Mas o medo de que alguém saiba que você é corno te desestabiliza, né? Faça-me um favor, vai virar homem, vai ficar sozinho, larga essa mulher. Lá atrás, o segundo ponto aqui, né, que ele questiona. Lá atrás, conversando sobre a relação do passado, lembro-me de dizer a ela que teria que aceitar para qualquer homem, mas este seria foda. Vingança? Houve num papo que ele também, com ele também, um diálogo frio, que talvez tenha sido o que mais me assustou. Meu marido é ciumento. Onde ele vai arrumar outra mulher perfeita como eu, disse ela. Aí o cara fala, tá certo, ele tem que cuidar de perto. Aí ela falou assim, ontem recebi flores aqui no trabalho. Ele cuida direitinho. Aí o cara falou, tá vendo que chique? Parabéns. Aí ela falou, sou perfeita, fica com ciúmes não. Aí ele diz, tudo bem. Aí ela escreveu, nossa parada é outra coisa. Aí ele continua aqui, né? Sei da insatisfação dela aqui onde vivemos e o quanto seria mais fácil ela ficar próximo da família dela. Estaria já armando para ir embora? Sou apaixonado por ela, Silvana, muito mesmo. Não acho que não é paixão, isso é conveniência, né? Como que você vai perder o troféu? Como que você vai admitir que o negócio não deu certo, né? Vou repetir aqui para vocês verem o contexto. Sou muito apaixonado por ela, muito mesmo, e está doendo. E doendo muito, é porque chifre pesa. Deve estar doendo o pescoço. Cortei muitas coisas aqui. Gostaria mesmo de ver sua análise em um vídeo. Quem sabe? Mas neste momento a minha vontade maior é engolir os sapos e esperar o tempo passar. Você quer fazer o que a sua esposa fez, né? Fingir que nada tá acontecendo para manter um casamento de fachada. Ela é jovem e pode ser isso que falte. Algumas aventuras loucas. Com a dose extra agora de ser casada e se vingar de quem? De quem a magoou tanto? Porque sei que sim. Ele quis dizer aqui que ele a magoou, então ela tem o direito de pôr chifre nele por vingança. Tive por anos, Sil, e posso, o mesmo perfil do Lúcio. Lembram do Lúcio? Tá aqui, é só ver aqui no card. Todavia, diferentemente dele, meu foco em minhas muitas viagens pelo país afora sempre foram as casadas, é óbvio, né? Mulher casada e comprometida, como ele fala aqui, também tem rabo preso, então ela tem que deixar tudo no anonimato, diferente de uma mulher solteira, que se você pisar na bola, ela pode escancarar para todo mundo, ferrar com a sua vida e ela não tem nada a perder. Então, as casadas e comprometidas, elas também só estão querendo diversão, o que eu acho uma falta de... Não vou nem comentar aqui, que vocês sabem a minha opinião.
E era impressionante a facilidade com que se encontravam as mesmas nas salas de bate-papo do UOL. Tinha esquecido que ele tinha falado que era o UOL e eu estava certa. E essa escolha se dava, aí sim, pelo mesmo motivo que ele: diversão, o prazer da conquista, o sexo sem compromisso e fim. Mantinha alguns contatos ao retornar ao Rio de Janeiro, mas em todos, absolutamente todos, a mulher sabia exatamente onde estava se envolvendo, pois sempre usei o meu nickname de Casado XX do Rio de Janeiro. Na época, né, o XX era uma analogia à idade. Sil, desde dona de clínica de estética do Espírito Santo, cujo carro ela me emprestava e eu ficava a semana toda, até advogada em Rio Grande do Sul, dentista em Pernambuco, analista financeira de uma grande empresa em São Paulo, todas invariavelmente casadas e buscando na sua essência sentir-se desejadas, como não mais acontecia em casa. Então, assim, a gente decide ter um relacionamento, a gente escolhe um companheiro e vai morar com aquela pessoa. Mas no fundo não conhecemos aquela pessoa. E aí, como eu falei, a pessoa veste um personagem e às vezes ela até se mostra quem ela é e ela não é mais aquilo que você quer, mas você não sai, você não rompe o ciclo, você não quer encerrar aquilo e você insiste, insiste, insiste e de repente você perde as suas forças, você não vai conseguir transformar aquela pessoa naquilo que você queria. Então o que que você faz? Você vai buscar aquilo que você queria fora. Alguém que preencha o seu vazio, alguém que fale o quanto você é linda, o quanto você é maravilhosa, porque para conquistar as pessoas falam isso. Então, se você tá ali num site de relacionamento buscando alguém desse tipo, você vai ouvir exatamente, mas engana-se quem pensa que a pessoa tá pensando realmente aquilo de você. É você que não consegue se ver como essência e precisa que o outro diga. E tudo que o outro falar pra você vai ser sempre isso. O quanto você é maravilhosa, o quanto você é isso. Mas se um dia você for ter um relacionamento com essa pessoa, que não é o caso aqui, essa pessoa vai acabar em algum momento dizendo o que realmente pensa de você. E não é o que você quer ouvir, é o que ela realmente pensa de você. Então, impossível você manter um relacionamento se primeiro você não se conhecer e tiver certeza de quem você é. Porque no momento que a pessoa falar algo, você vai falar assim, não, eu não sou isso e eu não te dou o direito de falar isso de mim. Então, se é isso que você pensa a meu respeito, sai da minha vida, desaparece. E as pessoas continuam buscando em relacionamentos extraconjugais simplesmente isso, alguém que preencha os seus vazios e supra as suas carências, que diga quem elas são, porque nem elas sabem quem elas são. Então a pessoa mente que você é linda e você acredita que é linda, não porque você se acha uma pessoa bonita, mas porque o outro disse. É tão triste isso, gente. Ai, eu fico assim, nossa. E aí ele fala aqui, né? Busca o que não tem em casa. Tipo, ele não se sentia mais desejado pela esposa, ao invés dele chegar e conversar e falar o que tá acontecendo, vamos tentar resolver? Não. E provavelmente a esposa também pensava assim, eu não sou mais desejada por ele. E aí fica nesse ciclo de um não saber o que o outro quer. Tanto que não existia casamento que quando ele decidiu tomar coragem, ela só faltou ela falar assim, que bom que você tomou coragem, porque eu não tive. Eu não tive coragem de terminar o que não existia mais. E às vezes podia ter um relacionamento que estava faltando, diálogo e um pouquinho de caráter também, né? Não haviam vítimas inocentes e nenhuma manipulação. O que eu me justificava nos momentos em que pensava em minha ex-esposa, como desculpa para não sentir culpa, era: apenas estou tendo aquele sexo selvagem que para ter em casa eu sempre precisava procurar. Então ele afirma aqui que se ele procurasse a esposa, ele tinha um bom sexo. Ele tinha. E talvez era isso que a esposa estava esperando. Que ele chegasse e falasse, viu, eu gosto de você, eu te desejo, vamos fazer aquele sexo gostoso? Mas não, ele preferia entrar num site de bate-papo e conquistar uma mulher casada na rua do que conquistar a própria esposa que estava ali, só esperando ser conquistada para dar para ele o que ele estava buscando. É muita hipocrisia, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, assim como o Lúcio, sempre que a postura de pura e casta, tão decantada por parte das mulheres ou a alcunha de pobre vítima usada, não cabe em muitos e muitos casos, isso a gente sabe. Eu sei muito bem que tem muita mulher aí que não vale aquele grãozinho de feijão que ela come e depois ela posa de vítima. Manipula a situação para tentar conseguir algo que no fundo ela quer, né? Porque faz bem para ela.
e depois que ela perde aquilo, ela é a vítima. Sei. Assim como acontece com ele e acontecia comigo, estavam apenas acomodadas para que eu vou mudar o nome do problema. Então a gente assume, né, que casamento é problema. Então não sei por que casam. Por que fica com uma pessoa? Fique sozinha, e aí você não vai sentir culpa e nem vai precisar ficar enrolando outras pessoas. Não no caso dele aqui que não havia enrolação. Mas a maioria dos homens que são comprometidos para ter sexo fora do casamento, eles têm que começar com enrolação e mentira. Pode não mentir que é casado, né? Eu sou casado, mas o meu casamento é uma droga, minha mulher não faz mais sexo, minha mulher é depressiva, tá doente, não posso largar por causa dos filhos, mas eu amo você. Isso também é um monte de mentira. Porque no final é isso, apenas mudar o nome do problema. Foi o que aconteceu. Mas com ele não aconteceu isso. Ele criou um problema muito grande. Vem o tédio, vem a rotina, a luta com os filhos pequenos e nem todos com a condição financeira que ele aparenta ter. Então, o escape é no sexo. Vou parar aqui, porque senão começo com mais e mais detalhes. Espero que seja um caso do seu interesse. Preciso de alguém pensando fora da caixinha. Então vamos lá, gente. Olha o espaço aqui, ó. Comentem, por favor, comentem o que vocês acham dessa história. Ele continua achando aqui desculpas para continuar com uma mulher que, na minha opinião, não vale nada. Ela já fazia coisas erradas. Será que ela tinha que se vingar de todos os homens, ao invés dela se separar e ficar sozinha e seguir a vida dela? Então ela tem que arrumar um motivo para se vingar dos caras traindo. Não, meu filho, presta atenção. Você escolheu uma mulher safada, sem vergonha, sem o mínimo de caráter, igual você. É triste dizer, por mais que você trocou um monte de e-mail comigo, tentou se justificar e disse, inclusive, que o Lúcio estava errado, que a gente não podia achar que todo homem era daquela maneira. Você disse aqui no começo, por mais que lá atrás eu pensasse como ele, lógico, quando você era jovem, quando você era o gostoso, ou até mesmo o coroa saradão, ou sei lá o que, agora que você tá ficando velho e que a gente envelhece realmente, você não pensa mais como o Lúcio. Tipo assim, é aquela história que às vezes eu falo de religião, né? Quando você se converte, todos os seus pecados, tudo resolvido. Você pode fazer o que você quiser da vida, mas quando você decide ali, aos olhos de Deus, pronto, não tem mais validade. Mas eu te digo uma coisa, é você que tem que se arrepender das coisas, não tem que provar nada para Deus. Então aqui o que acontece? Você só tá arrependido, tipo, eu deixei de pensar como o Lúcio porque não convém mais para você pensar como ele. Você acha que agora agora eu encontrei uma mulher gostosinha, novinha que vai cuidar de mim na velhice. E ela não tá pensando assim. Porque você atraiu uma mulher exatamente sem caráter como você. Me desculpe, eu não acho que todos os homens não têm caráter. E não te conheço, não tô julgando. Eu tô julgando o e-mail que você mandou pra mim. E você pediu minha opinião. E a minha opinião é, você quer saber? Você tem que aceitar o fato de que sua esposa não vale nada. Não vale nada, não tem caráter. Aceita isso que vai doer menos e termina esse casamento. Mas não termina esse casamento esfregando na cara dela o que ela tá fazendo, porque ela não vai parar. Eu sei que você tá aqui com a esperança de engolir o sapo, ou então você para de monitorar esse celular dela aí que realmente virou um vício, o seu sofrimento virou um vício. Vai te trazer uma doença. Você se prepare aí que você vai ficar doente com isso. Aí o que você faz? Ou você ignora tudo isso e fica ali se fazendo de tongo até o momento dela arrumar um cara melhor e ela te dá um pé na bunda e ela não tá querendo saber se você vai estar doente, se você vai estar lá como sua esposa fazendo quimioterapia, não se preocupe, ela não vai levar isso em consideração, tá? Então, ou você termina com dignidade, fala que você descobriu que não ama mais ela e cai fora e vai sofrer sozinho e vai sofrer calado e aceita isso. Eu jamais ia querer ficar de alguém que eu soubesse que tá fazendo isso comigo, só porque... E as desculpas, né? Ele inventa desculpa para continuar nesse relacionamento. Ele inventa um monte de desculpa. Então, gente, eu quero saber a opinião de vocês. Eu sei que ele vai me mandar um e-mail gigante de volta, tentando justificar. Entendeu? Eu só dei um pouco de atenção à história dele, porque eu acho que era uma história muito legal, que vocês iam gostar de ver. Então, eu dei um pouco de atenção para ele. E até perguntei, falei, você quer uma consultoria?
Porque eu não falei nada disso pra ele. Ele ficou mandando e-mail, eu fiquei lendo, mas a gente não ficou interagindo, não. Eu tô gravando o vídeo e dando essa resposta pra ele por aqui. Eu não dou resposta por e-mail. Mas ele continuou mandando e desabafando de alguma forma. E eu falei, você quer uma consultoria pra gente conversar mesmo? E ele falou que ele tá sem condições financeiras. Então, isso também pesa, né? Porque é mais um filho pra pagar pensão, é mais uma casa para montar, então pesa, assim, tá pesando ali no bolso, por mais que ele não tenha falado aqui. Mas eu lembro que ali em cima, quando eu encerrei, ele falou, e tem mais a questão financeira também. Então, meu amigo, você tem duas opções. Aceita que essa mulher não te ama e que não vai ter futuro esse relacionamento, só vai ter futuro até ela que convém a ela. Ou você cai fora e saia disso com dignidade. Nem mostre para ela que você estava monitorando ela, porque vai ficar feio pro teu lado. Gente, deixa as opiniões aqui, curte o vídeo, compartilha. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir essa história para vocês verem um pouquinho, né, que não é só homem que não tem caráter. Um beijo e até a próxima história real.